Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Pegue sua Bíblia e acomode-se. Junte-se a nós para mais um estudo do Evangelho de João. Estamos estudando o capítulo 12 e começaremos lendo a partir do versículo 20. Nesses versículos encontramos o catalisador do que está relatado no versículo-chave do nosso estudo de hoje, o versículo 23. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa de Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. E agora a resposta de Jesus, preste atenção. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai, o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Depois desta oração de Jesus, veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Não é demais? Os que estavam presentes não entenderam muito bem. A multidão que ali estava e a ouviu diz que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Mas Jesus interviu. Esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João comentou essas palavras de Jesus e continuou o relato. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: A lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Ouça a resposta de Jesus. Por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. E aí, terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Até agora, dentro do relato do Evangelho de João, encontramos várias vezes a frase: a minha hora ainda não chegou. Eles quiseram apedrejar Jesus, quase o prenderam, seguiram-no pelas ruas para prendê-lo, mas Jesus conseguiu despistá-los, porque, como vimos, Jesus disse: a minha hora ainda não chegou. No capítulo 7, você deve se lembrar, os irmãos de Jesus sugeriram uma agenda para ele, mas ele deixou bem claro que já tinha uma programação. Tudo já tinha sido determinado pelo Pai. E ainda não era a hora de Jesus ir à festa que seus irmãos queriam que ele fosse, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Esta frase apareceu várias vezes e nos preparou para o que temos no versículo 23, que diz: chegou a hora. Esta hora se referia à hora da cruz. Nesta passagem, Jesus falou: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. E aí Jesus fez um pedido: Pai, glorifica o teu nome. A hora de esplendor de Jesus era a sua hora na cruz. Como já dissemos, metade dos capítulos desse Evangelho, o Evangelho de João, cobrem os primeiros 33 anos da vida de Jesus e a outra metade
cobre a última semana da vida de Jesus. Os 4 evangelhos juntos somam 89 capítulos. 4 capítulos se referem ao nascimento e aos 30 primeiros anos da vida de Jesus. Os 85 restantes se referem aos 3 últimos anos da sua vida. Mas 27 destes 85 capítulos cobrem a última semana da vida de Jesus. Por que esta última semana é tão importante? Porque foi nela que Jesus foi para a cruz. Nesta passagem do capítulo 12, Jesus afirma que a cruz foi exatamente o motivo da sua vinda. Jesus já tinha dito mais ou menos a mesma coisa a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus disse lá, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, referindo-se à crucificação. Por quê? Porque Jesus era o Filho único de Deus, a única solução de Deus, o único Salvador, e por isso deveria ser levantado. Isto é confirmado aqui nessa passagem. E quando sua hora se aproximou e Jesus se viu diante da cruz, deu-nos um grande ensino. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Jesus usou o exemplo de uma lei da natureza para que entendêssemos uma lei espiritual. Ele gostava de usar ilustrações da natureza. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Aqui Jesus estava falando de sementes. Uma semente, se não for plantada, será apenas uma semente. Será uma semente para sempre. Mas, quando cai na terra, produz muitas outras sementes. Jesus usou esta ilustração referindo-se a si mesmo. Ele foi o grão de trigo que foi sacrificado, crucificado, enterrado e que ressuscitou. Foi assim que o Pai tornou sua vida frutífera. Jesus apresentou um princípio aplicável a todos os que o seguem e o servem. Aquele que ama sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Este princípio foi registrado nos outros evangelhos também. Jesus queria ensinar sobre a vida. O que ele estava sugerindo é o seguinte. Vamos ver se eu consigo ilustrar. Imagine uma ampulheta. Vamos dizer que o recipiente de vidro represente nossos corpos e a areia, a vida que há neles. O que Jesus estava querendo dizer é que não podemos guardar nossa vida preservando-a. Pense na ampulheta. Você não consegue impedir que a areia passe de uma parte do vidro para outra, da mesma forma que não consegue impedir que o tempo pare. Ninguém consegue preservar a sua própria alma. O tempo passa e a vida passa. Ninguém consegue impedir o próprio envelhecimento. Ninguém pode parar o tempo. Não dá para dizer, vou me fechar em um lugar totalmente enrolado em algodão e preservar a minha vida, usufruindo cada minuto dela só para mim. Uma vez eu fui visitar uma tribo indígena e resolvi me exercitar e correr um pouco na pista usada para a aterrissagem do avião. Todo o povo da aldeia saiu espantado para me ver correndo porque acreditava que a melhor maneira de preservar a vida era descansando e não correndo. Eles acreditavam que quanto mais corressem, quanto mais trabalhassem e mais energia gastassem, mais gastavam suas vidas e, consequentemente, mais cedo morriam. Sabemos que isso não é verdadeiro. Se você se sentar e vegetar, seu tempo de vida vai diminuir consideravelmente. Para manter a sua vida, você precisa exercitá-la. O que Jesus disse e que consta nos 4 evangelhos foi: não é segurando nem economizando sua vida que você a preserva. Você não consegue impedir que a areia caia de uma parte do vidro na ampulheta para outra. O homem que tenta poupar sua própria vida não ganha nada dela. Jesus diz que existem algumas coisas que você consegue fazer para a sua própria vida. Você tem um certo controle sobre a areia que se precipita de uma parte do vidro para outra. Você tem um certo controle sobre como gastar sua vida. Por exemplo, você pode simplesmente despejar toda a areia para fora da ampulheta e nunca se dar conta do propósito para o qual ela foi colocada ali. No segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 14, lemos:
que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Você só vai parar para pensar no propósito da vida quando completar 85 anos. Aí pode ser que você já tenha desperdiçado sua vida inteira. Esta é uma escolha que fazemos, e isto pode acontecer. Podemos simplesmente desperdiçar nossa vida inteira. Agora, se quisermos usar uma ilustração do Velho Testamento, podemos citar o assassinato cometido por Esaú, relatado no livro de Gênesis. Esaú trocou o seu direito de filho primogênito por um prato de sopa. Existe tanta gente que vende a própria vida, não é? Podemos vender nossas vidas para uma empresa, podemos trocar nossas vidas pela nossa carreira, podemos vender nossa vida para quem der mais. Mas as Escrituras nos dizem para não vendermos nossos direitos de filho. Jesus perguntou, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Esta pergunta de Jesus é muito importante. Na verdade, ele fez duas perguntas. A primeira, o que um homem ganha se vender a sua alma em troca de toda a riqueza do mundo? Que lucro há nisto? E a segunda pergunta foi mais profunda. O que um homem pode dar em troca da própria vida? A resposta pode ser um prato de sopa. As pessoas se vendem por nada. Quantas pessoas não dão valor a si mesmas e se vendem barato? Por isso Jesus diz que podemos salvar nossa vida ou então desperdiçá-la ou vendê-la. Mas o que Jesus está realmente ensinando é que você pode sacrificar sua vida por livre e espontânea vontade. Você pode desperdiçar sua vida em propósitos que não levam a nada ou pode se entregar para Deus e para Cristo Jesus. Jesus deixou o exemplo quando foi para a cruz. Ao morrer na cruz, Jesus salvou o mundo. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem das epístolas do Novo Testamento. Quando Jesus morreu na cruz, Deus o fez pecado por nós. Ele que não conhecia pecado morreu para que fôssemos declarados justos nele e por causa dele e da nossa fé no seu sacrifício da cruz. Mas, além da grande mensagem do Evangelho que vem da cruz, também existe um ensino para a nossa vida. A filosofia de vida que vemos quando Jesus enfrentou a cruz. Ele nos mostrou que temos uma escolha. Podemos escolher como deixar a areia escorrer na ampulheta, ou seja, temos o direito de escolher gastar nossa vida em uma causa que realmente venha valer a pena. A única coisa digna é o Deus Pai e também a causa que Ele coloca na nossa vida. Portanto, escolha viver com Jesus e para Jesus. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.